A segunda curva clássica é a circunferência. E a circunferência é muito simples de ser parametrizada. Daqui a pouco nós vamos conversar sobre um outro tipo de parametrização, mas por enquanto nós ficaremos com essa parametrização da circunferência, né? Então, se você tem o centro em 0, 0 e raio R maior que zero, a parametrização da circunferência é x de t igual a r cosseno t e y de t igual a r seno t. Como a circunferência é uma curva fechada, então a gente estabelece que a variação do t está dentro do intervalo fechado de 0 a 2π. Seguindo, a próxima parametrização é a da elipse. A elipse, na verdade, ela é um caso geral da circunferência. A circunferência é um caso particular da elipse, onde os eixos maior e os eixos maior e menor são iguais. Então aí você tem a equação clássica da elipse, x² sobre a² mais y² sobre b² igual a 1. E inspirados pela relação trigonométrica cosseno ao quadrado de t mais seno ao quadrado de t igual a 1, a gente consegue estabelecer que, nesse caso, para parametrizar uma elipse, o x de t é a cosseno t e o y de t é b seno t. E aí independe qual é o eixo maior e qual é o eixo menor. Novamente, como a elipse é uma curva fechada, então nós estabelecemos que o t está variando no intervalo fechado de 0 a 2π. A circunferência, assim como a circunferência e a elipse podem estar fora do centro na origem do seu sistema, se você pega a parametrização na origem do sistema, né, no 0, 0, então, se a elipse que você quer parametrizar estiver fora desse centro, basta você fazer uma translação desse centro. Isso vale tanto para a elipse quanto para a circunferência. Ok? Então aí, como que você faz essa translação? Basta você pegar a coordenada x do ponto que é o centro da elipse ou da circunferência e somar na x de t. Então, nesse caso, x de t fica x0 mais a cosseno t. E vai fazer a mesma coisa na variável y de t. Você vai pegar o y0 e vai somar na sua y de t. Então, com isso, o que acontece? Você faz uma translação da sua elipse. Se ela tá se o centro dela está no 0, 0, ou seja, na origem do plano, né? Então, quando você coloca esse x0 somando o seu x de t e o y0 somando o y de t, você faz uma translação desse centro e com isso você leva toda a sua elipse. O mesmo vai acontecer com a circunferência. Então, se você tiver uma circunferência que está centrada fora da origem, basta você usar a mesma translação para ela. O segundo exemplo, eu tenho agora uma relação entre duas superfícies. Superfície z igual a x² mais y² e z igual a 2 mais y. E eu quero encontrar a parametrização da curva que é a interseção dessas superfícies. Né? Para encontrar isso, sempre que você tem uma interseção entre duas superfícies, para encontrá-la, você vai igualar as duas funções, né, que determinam, as duas equações que determinam essas superfícies. Então, aqui nós faremos x² mais y² igual a 2 mais y. E aí, através de uma manipulação algébrica, nós vamos chegar em x² mais y menos meio ao quadrado igual a 9 sobre 4. Isso é exatamente uma circunferência centrada no ponto 0, meio e com raio igual a 3 sobre 2. Só que nós temos um problema. Essa interseção de superfícies é dada no espaço. Tá? Então, essa circunferência ela está em algum lugar do espaço. Ela é uma curva plana, de fato, mas ela está em algum plano do espaço. E planos no espaço podem ser inclinados. Então, eu preciso entender qual plano é esse. Tá? Para isso, então, agora nós vamos atrás dessa z de t. Por quê? Porque a x de t vai ser 3 sobre 2 cosseno t e y de t vai ser igual a meio mais 3 sobre 2 seno de t.
Por quê? Porque essa é a parametrização da circunferência que nós encontramos. Tá? Então agora falta encontrar z de t. Então, para descobrir isso, a gente vai pegar o y de t que a gente encontrou da parametrização dessa circunferência e vamos jogar na equação z igual a 2 mais y. E com isso a gente vai encontrar que o z de t é 5 sobre 2 mais 3 sobre 2 seno de t. E aí a gente tem a parametrização completa dessa curva. Uma observação. Por que eu usei z igual a 2 mais y e não o z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado? Simplesmente porque eu não queria fazer conta. A z igual a 2 mais y, a conta é mais rápida, a conta é mais direta. Né? Mas eu poderia usar a z igual a x quadrado mais y ao quadrado também. Fica a seu critério. Mesmo porque essa parametrização dessa curva tem que satisfazer as duas equações, porque essa daí essa parametrização representa o conjunto de pontos que estão na interseção das duas superfícies, ou seja, o conjunto de pontos que pertence às duas superfícies ao mesmo tempo.